E aí, gente, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. O tema do vídeo de hoje está muito relacionado com algo que o Senhor me mostrou no devocional, que é não dê um passo sem a presença de Deus. E eu quero que você abra comigo lá em Êxodo 33 e nós vamos ler do versículo 12 até o 17. Então vamos lá. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Gente, vou falar para vocês que essa passagem me pegou de uma tal maneira quando eu li pela primeira vez, que meu Deus do céu. E aí, relendo, me veio esse tema desse vídeo. Dando um pouco de contexto para esse texto, recomendo que vocês leiam lá o capítulo 32 e o 33. Na verdade, recomendo que vocês leiam tudo, Êxodo por completo, porque Êxodo é incrível. Sério, gente, leiam a Bíblia. Mas o contexto é, Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos do Senhor. Enquanto isso, Arão ficou tomando conta do povo de Israel lá embaixo. O povo de Israel começou a se indignar muito e falar, Arão, construa para nós aí um Deus aí que possa nos caminhar, possa nos guiar e tudo mais. Arão vai instruir todo o povo, vai juntar todos os ouros e tudo mais, e acaba fazendo um bezerro de ouro. E aí o povo começa a adorar esse bezerro de ouro falando que é Deus. E nesse meio tempo, Moisés ele chega nessa bagunça toda. E aí começa a se indignar. E aí chega nessa parte onde a gente está hoje, tá agora lendo, que é Moisés conversando com Deus. E aí no versículo 3 do capítulo 33, Deus ele fala assim, sobe para uma terra que emana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E aí no versículo 2 ele fala assim, enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então é mais ou menos nesse contexto que se encontra toda esse texto que a gente acabou de ler no início desse vídeo. Agora, dado todo esse contexto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês já tomaram uma decisão sem saber a direção e a opinião de Deus sobre a situação? Ou melhor, quantas vezes vocês já não tomaram uma decisão que era um direcionamento de Deus sem saber como fazer e pôr em prática aquilo que Deus direcionou? Eu não sei se isso é o caso de vocês, mas isso daí já foi muito meu caso. E às vezes é o meu caso. E eu quero abordar com vocês um posicionamento que Moisés teve e que nos ensina bastante a respeito disso. E a resposta de tudo isso, né? Você vê que durante toda essa conversa de Moisés com o Senhor, Moisés ele demonstrava uma preocupação gigantesca para ver se o Senhor estava ainda com o povo, se estava ainda com eles ou não. E você vê que Moisés ele era amigo do Senhor. Porque no versículo anterior a esse que a gente começou a ler, fala que Deus ele falava com Moisés assim como um amigo fala com outro amigo. Então você vê que Moisés ele era íntimo do Senhor, estava o tempo todo preocupado se a presença do Senhor estava lá com eles ou não, depois de tal pecado de idolatria. Moisés era alguém que estava desesperado para que o Senhor estivesse com eles, porque ele sabia que se o Senhor não estivesse com eles, tudo ia dar ruim. E no final das contas, eles não iam chegar à Terra Prometida. Ou melhor, eles até poderiam chegar na Terra Prometida, mas não valeria de nada estar na Terra Prometida se a presença do Senhor não estivesse com eles. E quantas vezes nós tomamos uma decisão completamente contrária à de Moisés? Moisés ele estava o tempo todo preocupado com o Senhor estando com eles. E muitas das vezes a gente não se preocupa se o Senhor está conosco ou não. Às vezes a gente se preocupa apenas em obter determinada coisa, ir a determinado lugar, cumprir determinado desejo. Às vezes a nossa visão é tão egoísta que demonstra onde está o nosso coração. O nosso coração não está em estar com o Senhor e o Senhor está o tempo todo com a gente. A nossa visão está, eu preciso do Senhor para conseguir aquilo que eu quero.
E isso, gente, é uma visão completamente preocupante. Porque se é para a gente chegar à promessa que o Senhor nos delegou sem estar com a presença do Senhor, então não importa, não vale de nada. A gente não pode dar um passo se Deus não for. Do que adianta a gente chegar em determinado lugar, na terra prometida, sem a presença dele? Tipo, no final vai dar tudo errado. Mas a gente não tem que se preocupar com no final vai dar tudo errado. A gente tem que estar preocupado se ele está lá ou não. Essa deve ser a nossa preocupação, assim como Moisés estava preocupado. Porque o Senhor é o nosso tudo. Então, do que adianta a gente estar vivendo a promessa sem aquele que nos prometeu? Não adianta de nada, gente. Gente, nós precisamos depositar tempo em oração, tempo em comunhão com o Senhor, para saber qual é a vontade dele. Se é da vontade dele para a gente seguir esse caminho ou não. E como nós devemos saber seguir esse caminho. E Moisés, ele estava o tempo todo preocupado com isso, porque ele falava assim: Senhor, me mostre o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, para que eu te conheça e continue te agradando. Então, o intuito da gente seguir aquilo que o Senhor está nos direcionando é para que a gente conheça mais Ele e para que a gente agrade a Ele. Se a gente segue qualquer caminho de qualquer jeito e fazemos aquilo que a gente acha que é melhor para nós, então, gente, a gente não está preocupado com Deus ou em agradar ao Senhor. A gente está preocupado em agradar nós mesmos. A gente precisa depositar tempo para saber qual é a vontade do Senhor e assim seguir conforme a vontade dele. E quando nós fazemos dessa maneira, nós encontramos primeiro graça aos olhos do Senhor, ou seja, a gente agrada ao Senhor. Não só isso, mas a gente tem garantido a bênção do Senhor, a mão dele sobre nós. E terceiro e último, nós encontramos descanso no Senhor. Quando nós nos preocupamos com o Senhor, em agradar a Ele, em estar com Ele, Ele é aquele que se preocupa conosco, se agrada em nós e nos dá descanso. O Senhor mesmo, Jesus, Ele mesmo fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Darei descanso a vocês. E Ele continua: tomai o meu jugo, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele fala que há um fardo para carregar e há um jugo para carregar. E o jugo, para quem não sabe, é um equipamento para animais de mesmo porte, para que eles intensifiquem o trabalho. Então, se Jesus ele fala que ele tem um jugo suave, então significa que a gente vai ter que botar um jugo, e quem vai estar do nosso lado é Jesus. Ele está lado a lado conosco, mas ele carrega o maior peso. Ele carregou o maior peso naquela cruz. Então, quando a gente está com Jesus e vai em direção a ele, nós encontramos descanso e nós intensificamos o trabalho. Porque ele vai estar conosco, ele vai estar fazendo todo o trabalho penoso. Sabe? A gente vai estar tomando a decisão, obedecendo a ele, negando a nós mesmos e reduzindo o nosso orgulho, a nossa carne, tudo a nada, para fazer a vontade dele, e ele vai estar operando com a mão poderosa dele. Assim como ele fez com o povo de Israel, sabe? Ele libertou o povo de Israel com grandes mãos poderosas. Então, gente, não adianta a gente tomar decisões se ele não estiver conosco. Não adianta a gente tomar decisão precipitada sem parar para pedir um direcionamento para ele. É óbvio que a gente não tem que ficar estagnado e não planejar. Nós devemos planejar, mas esses planos eles vão ser ou destruídos por Cristo e dados um novo plano, uma nova trajetória, ou eles vão ser implementados, vão ser aprovados por Senhor e acrescentados coisas a mais para a gente fazer nesse plano. Vocês conseguem entender? O Senhor ele não quer que nós não planejamos. Não, Ele quer que a gente planeje, mas Ele quer também que a gente se preocupe em apresentar os nossos planos para o Senhor. Porque o sim final vai vir dele. Se está de acordo com a vontade dele e se não está de acordo com a vontade dele. A gente tem que sempre se preocupar para saber se o Senhor está nisso ou se não está. Se o Senhor não está nessa direção que a gente está prestes a tomar, então a gente nem toma. Então a gente nem avança. A gente só vai avançar quando o Senhor estiver conosco. Nós não vamos sair daqui. Essa tem que ser a sua declaração, essa tem que ser a minha declaração. Essa tem que ser a nossa declaração. Se o Senhor não for conosco, a gente não sai daqui. Porque, meus irmãos, se a gente não se preocupa em agradar ao Senhor, então a gente vai no final vai dar ruim. Porque a presença dele não vai estar conosco. E esse é o mais importante. Entende? Então é isso, gente. Espero muito ter abençoado a vida de vocês com essa mensagem. E a frase final que eu quero deixar, que resume bastante, resume todo esse vídeo é:
Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então, se a presença de Deus não estiver nessa situação, então não faça, não vai. Não tome uma decisão precipitada. Sempre busque agradar o Senhor e sempre busque saber se o Senhor está se agradando contigo. Tá bom? É isso, gente. Uma coisa que eu não deixei, não falei no início do vídeo é: deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Não só isso, como deixe o seu comentário aqui embaixo, porque é muito importante para mim e também para o YouTube. Faz com que eu entenda com que vocês estão gostando dos vídeos, tá abençoando a vida de vocês. Então é isso. Um beijo no seu coração de melão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.